Vocês sabiam que eu já gravei um CD gospel? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. E hoje estamos aqui pra falar sobre o anime da Bíblia que ninguém conhece. Anime esse que foi uma indicação da minha amiga Carol. Beijos, Carol. Enfim, roda a vinheta aí, vamos ver o que tem aqui. Estamos falando do título conhecido no Brasil como Super Livro, que também foi conhecido como Superbook, e no Japão é conhecido como Anime Oyaku Gekijou. Um anime feito em 1981 pela Tatsunoko Productions, em parceria com a CBN, que é a Christian Broadcasting Network, uma empresa religiosa dos Estados Unidos que produz conteúdos cristãos. Então sim, foi um anime feito sob encomenda para essa empresa para ser televisionada pelo mundo ocidental, mas, Guto, mas isso não faz com que ele seja um desenho, já que ele não foi passado... Errado! Ele foi passado nas televisões japonesas naquela época, certo? Ele passou na TV Tóquio, que antigamente era conhecida como TV 12, e teve 2 temporadas de 26 episódios, assim como os padrões de 2 Hours que a gente vê hoje em dia. E caso você esteja se perguntando, sim, a Tatsunoko Productions é aquela que participou de Evangelion, que fez Psycho Pass 2, que fez o aclamadíssimo Ping Pong The Animation, que fez Sketch Dance, enfim, tem um monte de títulos, e esse foi um deles. Mas tá lá daquele passado, um passado meio apagado, você vai buscar nos registros, fica meio ali, meio apagado, não sei o quê. Mas Guto, o que esse anime fala? Como é que é o contexto? O que eles fizeram pra isso ser um anime em si? Basicamente conta a história do Christopher Pieper, que na verdade o nome dele é Sho Asuka, enfim, virou Christopher Pieper nos Estados Unidos, que tinha uma amiga chamada Joy, também conhecida como Azusa Yamato, e um robozinho chamado Gizmo aqui no ocidente e no Japão de Zenmai Dikake, onde essas pessoas começam a explorar as histórias bíblicas. O que acontece? O pai do Christopher é um grande cientista, um cara, um criador, um inventor, um cara muito foda. Ele tava lendo vários livros e começa o episódio já com a narração da própria Bíblia. Lembrando aqui que a Bíblia é um personagem na história, ele fala, se comunica com os personagens e tal. Para muitas pessoas eu não passava de um livro comum. Nem mesmo o famoso professor Piper percebia que eu era um super livro, que tinha poderes sobrenaturais e que poderia abrir as portas dos grandes mistérios da história. Começa falando ali que o pai do Christopher estava procurando algumas coisas, algumas informações em livros, ele tinha uma porrada de livros, um sótão, não sei o quê, foi lá e mandou o Chris limpar o sótão, já que estava muito sujo. E no meio desse processo dele ficar limpando, chega a Joy e ajuda ele a tentar limpar o negócio, só que eles veem um livro que brilha. O livro começa a chamar os dois personagens. Veja, alguma vez você já viu alguma coisa assim? Não, nunca vi isso, mas que lindo! Deve estar cheio de histórias maravilhosas e ilustrações incríveis. Vamos abri-lo? Vamos! E depois de ficar admirado por aquele livro incrível que eles não conseguem abrir de jeito nenhum, vão pro quarto, pegam chave de fenda, tentam um monte de maneiras, o livro decide se abrir pra eles. Eu queria tanto ver o que tem dentro dele. Seu desejo foi atendido. Deixe-me que me apresente a vocês. Eu sou o Super Livro. Super livro? Livros não falam. Eu posso levar vocês para grandes aventuras se vocês acreditarem. Nós acreditamos. Então prestem atenção. Ele se abre, começa a conversar com os personagens e pergunta se eles estão dispostos a ir em grandes aventuras. E de repente, viagem no tempo, eles caem logo no primeiro episódio, lá no começo, em Adão e Eva. Temos Chris, Joy e Gizmo, que aqui ele toma vida, ele consegue se comunicar, ele vira um robô grande, ele fala, ele faz tudo. Deus é o bem, o pecado é o mal. Dentro do paraíso, dentro do Jardim do Éden, e é onde acontece o primeiro episódio. Eles conhecem Adão, que é um cara com cabelo de certa forma crespo, ruivo, né? E uma moça, Eva, que é basicamente como todas as Evas que a gente já conhece. Dê uma olhada, Eva. Alguma vez você viu um animal tão estranho em nosso Jardim do Éden? E a gente vê ali a história da serpente. A serpente que seduziu Eva, a Eva que acabou influenciando Adão, e eles quebraram o juramento que tinham com Deus, foram expulsos do Jardim do Éden. E cada um dos episódios vai seguindo, basicamente, uma das grandes histórias da Bíblia. O segundo episódio de Caim e Abel, aí depois mais pra frente tem de José, tem de Moisés, tem de Noé, tem todo mundo. Todas as grandes histórias estão impressas nesse anime, e elas são vivenciadas pelos olhos daqueles 3 protagonistas, no caso, já que a gente pode incluir o robô. E foi assim que tudo começou. Foi assim que um garoto e uma garota me encontraram no meio da poeira acumulada através dos anos.
em uma casa no fim da rua. Mas isto foi só o começo. Mas ok, voltando aqui pro mundo real, por que eu decidi falar sobre esse anime? Porque eu achei interessante, além de, enfim, de ser uma história bíblica quase que normal, de certa forma. Pelo período, pelo contexto e pela forma que ele foi produzido. Ele surgiu ali no começo da década de 80. Anteriormente, na década de 70, os animes para criança acabaram tendo uma grande influência de um mesmo estilo. Gundams, robôs, coisas gigantescas. Era basicamente um monte de coisa sendo produzida com a mesma pegada japonesa, o mesmo olhar e tal. Aí no finalzinho, eles começaram a querer inovar. Eles foram pegando histórias europeias, pegando histórias mais ocidentais e produzindo isso em anime, que gerou vários animes interessantes sobre lendas que a Disney também adaptou, Pequeno Príncipe, várias outras histórias que inclusive podem virar vídeo aqui mais pra frente. Mas a questão é, dentro dessa busca entre as histórias ocidentais para transformar em anime, chegamos, é claro, na Bíblia, o maior livro da história do mundo, que tem milhares de histórias que podem ser serializadas de maneiras diferentes e não tem direitos autorais. Eles fizeram essas temporadinhas, e assim, o Japão, hoje em dia, ainda não é um país muito cristão, na verdade ele é pouquíssimo cristão. Agora imagina na década de 80. Não era nem um pouco. Não teve a grande disseminação no Japão. Foi o famoso flop. As pessoas não assistiam tanto e, enfim, só tava lá o anime. Mas, ponto importante, o Ocidente é inteiro cristianismo. A grande maioria dos países, em sua totalidade, tem um público e pessoas que são dessa religião, principalmente na década de 80, e fez com que esse anime estourasse de maneira ridícula no resto do mundo. E chegou no Brasil, né? Chegou no Brasil, foi dublado, teve 2 dublagens diferentes, VHS, virou DVD depois, um monte de coisa, basicamente porque ele era financeiramente viável como exportação, como produto feito no Japão para ser levado para fora, mesmo que ainda assim tivesse um lugar na TV japonesa. Eles continuavam passando na TV, mesmo que não desse dinheiro nenhum. Tava sendo produzido, né? Tava sendo produzido, tinha espaço televisivo, então por que não? Então um dia o professor teve uma grande ideia. Tive uma grande ideia. E dentro disso eles tentaram inovar. A segunda temporada, que é a partir do episódio 27, a outra metade dos 52, é um pouquinho diferente. Ela se chama Pasokon Travel Tanteiden e basicamente envolve computadores. Pasokon de Personal Computer. Então você já começa a ver que as pessoas são visionárias desde a década de 80, esse anime é de 83, e eles já tinham em mente a questão de um PC, de um Personal Computer, que teve a ligação com a Bíblia, então as histórias passaram a ser contadas por esse PC, por esse monitor, e eles entravam na linha, enfim, eles modernizaram um pouquinho a história, o que eu acho interessante, e mudaram um pouco o plot do anime também, pra não ficar a mesma mesmice de, olha só, vamos contar essa lenda e passar boas mensagens pra você. Envolveram um cachorro e o primo do Chris. Basicamente, o cachorro se perdeu no tempo, ele caiu no meio da história, o primo foi atrás, enfim, uma loucura muito grande. E não satisfeito apenas com esses 2 animes, ou esse anime com 2 temporadas, existiu um terceiro, que é difícil classificar, não dá pra classificar como spin-off, não dá pra classificar como continuação espiritual, nem um remake, é um negócio que é muito parecido. Chama Casa Voadora. Basicamente, as jovenzinhos estão perdidos na floresta, vem uma luz, chegam lá, tem um cientista criando um negócio e uma casa. E aquela casa é uma máquina do tempo. Eles têm um menino, uma garota e um robô. O robô é meio maluco, porque ele já é um bicho mais desenvolvido, não é mais aquele robozinho de mesa. Ele é um robô mais... bate em tudo e a casa volta no tempo. E eles ficam tentando voltar pro presente o tempo todo, enquanto a máquina fica transitando entre os tempos das histórias bíblicas, o que eu também acho bem interessante na questão de plot. O Japão é incrível. Você tá compreendendo que o Japão é incrível? É um negócio a mais. Tem a história normal já. Eu já vou pegar as boas mensagens, coloco um negócio a mais e fica mais interessante ainda, meus amigos. Embora esse anime seja considerado um flop total e questão de qualidade, o pessoal comenta que é terrível, eu nunca assisti pra poder opinar sobre ele especificamente, eles pensaram na abrangência gigantesca que essas produções tinham pros outros países ocidentais e na própria abertura da Casa Voadora, eles mostram bandeiras dos países, inclusive a bandeira do Brasil. Mas isso tudo não foi suficiente. Agora, em 2011,
reviveram Superbook, reviveram essas histórias, mas dessa vez não tem envolvimento com a Tatsunoko. Foi feita inteiramente aqui no Ocidente pela CBN. Temos um anime com bastante episódio, tá com 100 e poucos ou 200 e poucos, não sei, é muito episódio, não dá pra entender muito bem a organização do site deles, que é um desenhão de 20 e poucos minutos de cada episódio, em 3D. E temos o Christopher, temos a Joy, temos o Gizmo novamente. Só que eles repaginaram tudo. O Christopher é um adolescentezinho, então ele anda de skate, ele é todo mais molecote, ele é todo millennial. A Joy também é mais moderna. O Gizmo agora é um robô desse tamanho gigantesco e... o Gizmo é estranho, porque ele é aquele robô com a carinha sabe quando um robozinho é espertinho, essa carinha bonitinha, assim, que mexe, tem expressões e tal? E ele é muito parecido com o Baymax, de Big Hero 6. Grandão, assim, todo meio bestinha e tal, com armadura vermelha em volta, e você fica, nossa. Mas a história é basicamente a mesma, onde eles começam a se envolver com a Bíblia e vão pra histórias do passado e revivem tudo isso. Já que não daria pra passar nas TVs de hoje uma animação 2D datadíssima de 80 e pouco nas TVs americanas, ou em broadcasts americanas, que inclusive esses episódios estão gratuitamente disponíveis no site da CBN, né? Eu pude assistir 2 ou 3 episódios ali, achei interessante, vai desde o princípio até o Apocalipse. Os antigos também tem episódio de Apocalipse. E eu só vi o trailer do Apocalipse do 3D. É um negócio incrível. Satanás dando chibatada no pessoal do inferno, vem Jesus junto com os cavalos brancos descendo do céu. Eu achei muito bonito. Não consegui achar esse episódio do Apocalipse, mas terminando essa gravação aqui, vou procurar pra assistir porque o trailer já me encantou. Cerque o acampamento do povo de Deus. Hoje conquistaremos a Terra. Hoje é o último dia do mundo. E quero mandar um agradecimento pra galera do portal J-Box, que eles têm uma matéria sobre Superbook e tal, que me ajudou bastante a confirmar muitas informações que eu pesquisei na gringa e tal. E isso era muito importante pra ver o ponto de vista do pessoal do Brasil e ver como que era essa relação aqui por essas épocas que eu não tinha nascido. Esse vídeo acabou sendo focado pra gente entender mais sobre um estilo de produção de anime que não é tão convencional. Uma produção encomendada pro estrangeiro, mas que na verdade foi veiculada nas TVs japonesas e que por isso o público otaku geral não conhece. Se você for assistir Naruto, não vai parecer recomendado pra você assistir Superbook, né? Enfim, mas se você tiver uma família religiosa, se você esteve no meio cristão, no meio das igrejas por bastante tempo, provável ou possível, pelo menos, que você conheça. Se você tiver mais de 25 anos, é mais provável. Se você tiver menos, até 20 vai, mas menos que 15 eu acho quase impossível que você conheça, de verdade. Por isso, deixe nos comentários, caso você tenha assistido esse anime, o que você achava e como você se sente vendo alguém lembrando da existência dele. E, enfim, vejo vocês na semana que vem. Lembrando que antes de despedir, um dia falaremos nesse canal sobre Marcelino Põe Vinho, também anime, também um negócio que eu amo. O Marcelino fez aniversário no mesmo dia que eu fiquei muito... Enfim, vejo vocês na semana que vem e tchauzinho.